Eu tinha uma live marcada agora com uma colega, mas infelizmente acho que ela teve algum imprevisto, não vai conseguir participar. Então eu vou falar um pouquinho com vocês que eu preparei um material aqui, boa noite, para explicar um pouquinho sobre a constelação. Eu pensei em trazer um olhar para a saúde, né? O quanto o olhar sistêmico contribui para o olhar para a saúde, tanto física quanto emocional, mas principalmente relacionado às questões sistêmicas da área da saúde, né? Até com o meu próprio relato do aquilo que eu vivenciei, né? Da minha constelação relacionada ao meu adoecimento. Então eu já fiz eu fiz alguns vídeos explicando um pouquinho sobre o que é a constelação, alguns de vocês já conhecem o que é o olhar sistêmico, que a constelação ela é uma ferramenta, né, que traz principalmente ordem para questões do sistema. Ela vem, né, de um olhar do Bart Hellinger, que é um terapeuta, psicoterapeuta, que teve uma caminhada ali na sua história e ele vivenciou, né? Ele teve pessoas que fizeram os livros, que foram seguindo o trabalho dele, então ele foi vivenciando essa técnica, trabalhando e aprimorando conforme ele foi trabalhando dentro da sua vida até seus 93 anos. E ele trouxe muitas informações importantes, pautada na psicologia, tanto na psicologia do psicodrama do Moreno, ele pautou na psicanálise, né? Na fenomenologia. Então, ele pauta a técnica da constelação em muitas vertentes da psicologia e das vivências que ele teve na vida dele. E a gente consegue entender pelo olhar sistêmico da terapia primal, terapia familiar, que tem muitas questões do nosso sistema que fazem parte aí da nossa história, fazem parte do nosso caminhar. E o quanto a gente pode pensar que as doenças fazem parte também dessa história da família, e o quanto a gente acaba carregando muitas questões sem perceber, né? Então, por amor a um olhar para esse sistema, para aqueles que se foram, né? Aqueles que antecederam, a gente acredita que a gente dá conta, que a gente consegue aí fazer, né, a diferença para essa história, para essa família. Então, o quanto é importante a gente conseguir captar, né, que a gente pode fazer diferente. E aí, se você também sentir vontade de encaminhar alguém, encaminhar, né, essa live para alguém assistir que tenha alguma questão aí de saúde, que queira olhar, né, para esse olhar, fique à vontade para encaminhar também aqui, né, a live para essas pessoas. Então, o nosso corpo, ele simboliza pela psicossomática, ele fala o quanto ele traz, cada órgão traz um olhar, traz uma questão sistêmica para a nossa história, para a nossa vida. Eu acredito bastante no potencial da constelação como uma prática integrativa em saúde, tanto é que ela é o meu projeto de pesquisa, que eu passei o feriado aí tabulando alguns dados, né? Ainda estou finalizando, mas já fiz as constelações e os testes, né, com os voluntários da pesquisa. E fiz voltado para a doença inflamatória intestinal, que é a doença agora que eu adquiri pós-pandemia, pós-Covid, que foi a doença de Crohn, que é uma doença no intestino. E quando eu fiz a minha constelação, eu senti um alívio muito grande, como se eu pudesse voltar à vida, né? Algo me trouxe uma leveza, né, de entender e assimilar, e até de aceitar o custo que é o caminho que eu tenho a partir de agora. Então, pensando num diagnóstico, né, o quanto é difícil também eu falei que eu ia fazer uma outra live sobre diagnóstico, o quanto é difícil a gente entender que quando a gente adquire uma certa doença, principalmente as crônicas, ela não tem cura, mas ela tem como a gente continuar trabalhando, né, se cuidando, enfim, né, tudo continuar tentando, né, continuar
não desistir e entender que a doença faz parte, mas que ela não é o todo. E que conforme a gente entende que algumas coisas fazem parte da vida, a gente consegue assimilar e dar o lugar, né? Então, quando a gente fala de lugar, de entender, é isso que a constelação traz um lugar, traz um entendimento, dentro das leis básicas, né? Que a gente fala do olhar sistêmico, que é o pertencimento, dar e receber, e a hierarquia, né? Então, o quanto a gente precisa se conectar com o nosso lugar dentro do nosso sistema, porque a gente acaba querendo estar no lugar do outro ou fazer pelo outro, o quanto a gente quer ajudar demais e a gente esquece que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa se olhar, que muitas vezes ajudando o outro a gente não tá se cuidando, se olhando, né? Isso eu falo que é um mal nosso dos terapeutas, quanto a gente precisa aprender a estar, não estar no lugar de salvador, porque ninguém salva ninguém, né? A gente precisa estar no nosso lugar. E estar no nosso lugar no mundo, quando a gente fala do olhar sistêmico, eu falo que é saber qual é o seu primeiro lugar de origem, né? Então, daqui a pouco eu vou fazer uma mentalização com vocês. E para que essa mentalização faça mais sentido, é importante que vocês saibam qual é a ordem que vocês nasceram dentro da família de vocês, né? Então, é o primeiro filho, é o segundo filho. Às vezes os pais têm filhos em outros casamentos, em outras relações. Então, eu sou a segunda da minha mãe, a terceira do meu pai. Teve abortos, né? O aborto veio antes, então o aborto conta. Por olhar sistêmico, um aborto sempre conta. Então, aí eu não sou a primeira, eu sou a segunda, eu sou a terceira. E como isso é novo, né? Isso é importante que cada um consiga entender esse olhar, né? Que consiga assimilar que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu caminhar. E aí cada um consegue se conectar com esse caminho, né? Com esse olhar. Quando a gente está no nosso lugar, né? No nosso centro, a gente consegue fazer de outras formas, né? Então, é importante que a gente consiga entender, né, quais são os sinais, né, do que está aparecendo, né? Então, o que esse sintoma, que é a doença, veio me trazer, né? O que eu preciso olhar, né? O que está dizendo? O que esse meu corpo está produzindo, que ele está dizendo para mim? Então, eu não sei se vocês estão me entendendo, se eu estou falando de uma forma confusa, se vocês puderem me dizer aqui, ou subir coraçãozinho. Alguns já conhecem, né, olhar sistêmico. Quem não conhece, eu fiz uma outra live para tirar dúvidas sobre o que é a constelação, que eu vou ter uma constelação presencial sábado, né, em Guarulhos. Então, a constelação ela pode ser feita com pessoas, como pode ser feita individual, com bonecos. E dentro da minha vivência com o olhar da saúde, eu vejo o quanto a gente precisa trazer mais leveza, né? Por isso que eu falo que é uma prática integrativa. Ela vem para complementar os acompanhamentos que a pessoa já faça, tanto médico quanto psicológico, quanto às vezes de tratamentos, outros tipos de tratamentos, ou até mesmo a gente sabe que a constelação também entra para empresas, né? Não só para a questão da família, mas também da questão empresarial, o quanto isso também traz ordem para esse sistema, que é o sistema da empresa, organizacional, enfim, profissional. Então, é um leque, porque todos nós somos conectados, estamos integrados em todos os sistemas, né? Eu acho que isso é muito interessante, e o quanto a internet nos mostra isso, que a gente está aqui, né? Mas vocês estão aí na casa de vocês, ou às vezes na condução, ou quem vai assistir depois, isso aqui vai ficar gravado, e isso pode atingir a pessoa no momento que ela precisar, né, dessa informação, que ela quiser escutar, que ela quiser fazer diferente.
Então, o quanto nós conseguimos nos conectar com o todo, todos nós estamos interligados, nós não vivemos sozinhos. E a primeira interligação é o nosso sistema familiar, não tem como negar, né? Esse é o primeiro passo, é a nossa família. Pode ser uma família difícil, pode ser uma família que eu não conheço, pode ter muitos conflitos, pode ter tido muitas outras coisas, mas esse é o fato, é a família que tem, né? Eu falo que é o que tem para hoje, eu brinco, né? Eu brinco com a minha filha, é a mãe que tem para hoje, né? Aceita que é o que tem, né? Então, o quanto a gente precisa internalizar essa aceitação no sentido de entendimento, que nós temos muita dificuldade de entender e assimilar, não é de se conformar. E acho que o quanto é importante a gente pensar sobre isso, né? O quanto é importante a gente captar essa informação de aceitação e de entender que nós pertencemos, todos nós pertencemos. E quanto mais entender esse pertencimento e o lugar, né? Esse primeiro lugar é o que vai fazer sentido para que a gente possa seguir, né? Para qualquer lugar. Desejar boa noite a todos. Eu estou falando um pouquinho sobre o olhar sistêmico, né? Eu vou fazer uma visualização com vocês. Tem alguém que não conhece o que é a constelação, o que é esse sistema, o que é essa técnica, né? Que é uma técnica que eu gosto bastante. Eu uso tanto pontualmente, sozinha, como uso dentro dos meus atendimentos também. Ai, Fabi, é uma técnica bem legal, viu, Fabiana? Eu gosto bastante. Além de gostar, eu vivenciei, né, muito na minha vida. Interessante que eu lembrei esses dias que eu tô formada há 13 anos e eu conheço a constelação lá atrás, durante a faculdade, então faz mais tempo, né? Faz mais de 15. Manda um beijo para eles, Camila. E eu me lembrei essa semana, contando para alguém que eu não vou lembrar, que a primeira vez que eu fui assistir uma palestra sobre a constelação, eu não queria ser chamada para participar, né? E a informação que me falou lá atrás me reverbera até hoje na minha vida, né? E o quanto era algo diferente, né? Então, vivenciar, sentir na pele, né? Estar ali na constelação com pessoas, no sistema de uma outra pessoa, sendo representante daquela pessoa, daquele sistema, é uma entrega muito bonita, né? E eu falo que muito respeitosa, eu faço sempre com muito respeito. E aquele que está vivenciando isso também faz uma entrega, né? Também eles estão se entregando ali para aquele campo, para aquela história, né? E também tem algum movimento dentro de si que também faz sentido, que também ajuda, né? Então, ela é uma técnica de psicoterapia breve, a constelação familiar sistêmica, que pode auxiliar, essa é o caminho, colocar ordem dentro de um sistema, dentro de uma história. Então, um tema relacionado a você, geralmente é que faz, né, da sua história, né, tanto pessoal, quanto saúde, quanto financeiro. Hoje tem também no jurídico, tem também na pedagogia, na saúde, né, como já falei, e nas organizações. Então, é algo assim, é uma vivência muito, muito profunda e que eu falo que pincela um pouquinho lá do inconsciente e traz para a gente ampliar o nosso olhar. Então, é uma amplitude, ela dá uma boa amplitude em algumas questões aí que às vezes a gente não consegue achar outros caminhos. Então, ela dá uma boa amplitude, a constelação dá uma boa amplitude para esse olhar. Deixa eu beber um pouquinho d'água. E lembrando que ela não substitui
um acompanhamento, nem psicológico, nem psiquiátrico, nem médico, nem fonoaudiológico, né? A constelação, ela vem para ajudar, para melhorar, não para substituir. Nenhuma prática integrativa, na verdade, né? Elas são complementares, né? Essa é minha batição de tecla. Complementa. Ela sempre vai complementar os acompanhamentos que são realizados. Que traz a sensação que eu vejo, ou pelo menos o que eu sinto, tanto das pessoas que já constelaram comigo, ou outros colegas que também constelam, e o que eu vivencio nas minhas, é trazer uma clareza e uma leveza para esse caminhar. Então, o quanto isso fica mais leve. Eu acho que essa é a palavra mesmo que eu gosto, né? De trazer uma leveza, uma consciência e uma leveza. Para quem tá acompanhando que chegou aí, eu vou fazer uma vivência, tá? Uma mentalização. E eu falei quanto é importante saber qual é o teu lugar dentro da tua família, né? De ordem de filhos, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, né? Às vezes tem mais posições, porque às vezes pai tem ou mãe tem filhos antes do relacionamento que teve com o pai e a mãe. Isso é importante para vocês entrarem um pouquinho aí na vivência. E aí eu queria ver se vocês estão escutando a música. E aí depois eu abro para ver se alguém tem mais alguma dúvida. Acho que já tá no maior. Certo. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouco, se concentrar na minha voz, sentir a sua respiração, sentir esse ar que entra, esse ar que sai. Puxa o ar devagar, solta devagar. Preste atenção na sua respiração. Com os olhos fechados, você vai imaginar a sua família. Veja todos que pertencem a ela. Veja até quais ancestrais você consegue ir e imaginar. Vai visualizando a sua família, vai se sentindo integrado a ela e vai se vendo no seu lugar. Exatamente no seu lugar. Isso. Respira. Vai se sentindo no seu lugar, fique aí. Vai sentindo a conexão com todos. Perceba como os destinos da sua família também estão aguardando por você. Todos entrelaçados, fazendo parte. O que espera de você? Quais expectativas geradas? À medida que vai se expondo a tudo isso e também ao destino que isso contém, porém sempre mantendo o seu lugar. Vá aos poucos respirando, espere, sinta que algo finalmente traz calma. E perceba qual é a frase que a família quer dizer para você. Sinta a sua frase
Sinta a frase, como você vê, como você se comunica com eles. Repita a frase para você, veja se faça sentido. Como diz respeito a você também, que faz parte desse sistema. Se você pode internalizar, se sentir aliviada também ao repeti-la. Se você pode dizer um sim e consentir a tudo o que foi como foi. Essa frase une a todos de uma maneira profunda. Talvez você tenha encontrado uma frase semelhante ou a mesma. Vá sentindo a frase, vai se sentindo no seu campo, do seu sistema familiar. Vai ficando no seu lugar. Neste lugar, você tem força. E você vai imaginando todos os ancestrais pertencendo atrás de você. Na sua frente, se você tiver já os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos. E você imagina um grande arco-íris que capta desde os seus primeiros ancestrais até os seus descendentes. Esse arco-íris vai trazendo calma, leveza e o pertencimento de estar neste lugar que você pertence. Vai respirando profundamente. Se conectando com você, com o seu corpo, com o momento presente aqui agora. Mexendo os pés, as mãos. Todos pertencem. Você tem um lugar dentro desse sistema. Diga, Flávia. Eu pertenço. E vejo todos vocês. E agora eu me coloco no meu lugar. E cada um fica com aquilo que é seu. Veja se vai ficando mais alívio, se consegue sentir, se consegue se conectar, respirando profundamente. Vamos retornando para o momento presente, aqui agora. Muito bem. Vamos retornando, respirando, abrindo os olhos. Voltando. Vamos dizendo se todas estão bem, se todos estão bem. Agora eu posso fazer diferente. Dizendo sim, né, Camila? Tudo como foi. Ao custo que foi. Mas agora eu posso. Fica mais leve. Todas se tornaram. Quem chegou depois, não sei se saiu ou se ainda tá aí. Eu vou deixar gravada se quiser fazer depois a visualização. Eu baseei num dos livros do Bert Hellinger que chama Meditações. Então, eu baseei... a base está num das meditações que ele tem no livro, que fala sobre o lugar, né? Então, o quanto a gente
precisa estar aí no nosso lugar, desse pertencer, de estar no nosso lugar. E do quanto a gente precisa olhar para aqueles que ainda não estão sendo vistos. Quanto a gente ainda tem questões para olhar, cada um do seu jeito, da sua forma. Me coloco também à disposição no direct. E quem quiser vivenciar também, né, a constelação, vai ter uma presencial. Confiamos e acreditamos em você. Essa foi a frase que eu ouvi. Que lindo, Fabiana. Que lindo. É a única coisa que, se a gente parar para pensar quando a gente tem filho hoje, né, o que a gente quer dos nossos filhos, né? A gente quer que eles sejam felizes. E por que os nossos ancestrais também não vão querer isso de nós, né? Eles não pedem nada da gente, né? Mas a gente teima e quer fazer. Então, eu não vou esquecer de uma frase que eu não pedi, você não precisa, né? Mas a gente acha, se vê grande e acha que a gente pode dar conta de tudo. Então, eu tava falando, quem quiser vivenciar, né? Participar da constelação, ainda tenho vaga para participantes, né? Participar de uma constelação com pessoas é algo que tem que exigir muito respeito, né? Pelo campo, pela história, né? Que vai ser colocada ali. Ainda dá, né? Quem quiser sábado ainda tem vaga. E ser participante, para ser representante, é algo que é só no momento que é visto, que é falado, né? Que a pessoa escolhe, enfim. Eu falo que quando a pessoa escolhe alguém para ser representante, o ideal é que se aceite, porque se foi chamado é porque tem algo ali para colocar. Isso, dia 19, sábado. Todos nós viemos para sermos felizes, é isso mesmo, que faça a diferença de nós também, isso, que a gente faça a nossa diferença, que nós viemos para ser felizes. E que nós possamos encontrar aí esse caminhar, né? Cada um no seu tempo, do seu jeito, mas que existe possibilidades de ser mais leve. Basta a gente estar disposto a olhar e a internalizar de uma forma diferente. Eu não sei se a Flávia ainda tá aí, para saber se tá tudo bem. Se não tivesse, pode me chamar no direct, tá bom, Flávia? Eu acho que se eu mexer lá em cima, eu vou desconfigurar tudo, então eu não vou mexer. Queria agradecer a todos que aqui ficaram, a todos que passaram, aqueles que ainda vão ver, que possa trazer uma luzinha aí para cada família, que possa essa mentalização trazer uma luz para todos. E quem quiser saber mais sobre o olhar sistêmico, sobre a constelação, eu estou à disposição. Tchau, tchau.